A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui iniciando mais uma videoaula da nossa EBD em Pauta. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, né, que traz como tema aí, quem é o Espírito Santo? Essa lição do trimestre, como os irmãos têm estudado, está falando a respeito da defesa da fé cristã. E os assuntos todos estão voltados para essa questão aí de combater, né, os falsos ensinos sobre as principais doutrinas da Bíblia Sagrada, e em especial a Trindade, né, que ao longo dos anos, não de hoje, já desde tempos antigos, sempre levanta alguém para combater contra as verdades bíblicas, e nos tempos atuais não é diferente, e nós precisamos estar preparados para defender, né, aquilo que nós acreditamos como verdade, que é o que está na Bíblia Sagrada. Hoje nós estaremos falando sobre o Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo? Nós já temos falado durante algumas aulas aqui, alguma coisa sobre o Espírito Santo, mas hoje nós vamos falar mais detalhadamente aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas está conosco aqui pastor evangelista Moisés, que é o supervisor da nossa igreja lá no setor 7, igreja Congregação Siloé, Congregação Siloé, supervisor, e é também nosso companheiro que sempre aqui nas ministrações da nossa lição. Paz do Senhor, Moisés, prazer ter você aqui conosco. Paz do Senhor, pastor Wallace, paz do Senhor a todos os nossos irmãos, professores, superintendentes e alunos também, que porventura estiverem assistindo esta videoaula. É sempre um prazer e um compromisso muito grande estar aqui nessas videoaulas, para nós discorrermos a continuidade dos assuntos concernente a esse trimestre. Desde já agradeço ao pastor Roberto pela confiança e também ao senhor que está na direção da nossa escola, do nosso campo. E já pedindo a você que está nos assistindo que, se ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva lá no nosso canal, divulgue, né, essas videoaulas, compartilhe ela com seus professores, com os seus alunos, para que mais pessoas possam estar tendo acesso a essas aulas, que com certeza vai ajudar muitos que estão enfrentando às vezes aí alguém com falsos ensinos aí. Mas vamos lá, o textual da nossa lição está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 17, que diz assim: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. A verdade prática nos diz assim: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. A leitura bíblica em classe, vou pedir para o Moisés ler para nós, está lá no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 16 e o 17 e o 26, depois no capítulo 16, versículo 7 até o versículo 14. Lê para nós aí, Moisés. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 a seguir, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará com vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora João capítulo 16, versículo 7 até o versículo 14. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas
vós não o podeis suportar agora, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui nesse estúdio para juntos, ó Pai, meditarmos na Tua Palavra através dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Te pedimos que nos oriente, nos abençoe e abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo, Pai. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos, quem é o Espírito Santo? É a pergunta da nossa lição, né? Poderíamos dizer então que o Espírito Santo é uma das 3 pessoas da Trindade, junto com o Pai e o Filho, cuja obra dele é manifestar a presença ativa de Deus no mundo e especialmente na igreja. A Bíblia diz que Deus é Espírito, portanto, o Espírito é plenamente Deus, existe eternamente em tudo do ser de Deus. O Espírito Santo, como a gente vai ver, é muito mais do que uma força ativa, como alguns ensinam. Ele é um ser divino, invisível, pessoal e com características específicas, vontades, sentimentos. Quando o homem crê na pessoa bendita de Jesus Cristo e recebe o Senhor Jesus, recebe a sua palavra, esse Espírito Santo, ele passa a habitar no seu coração, ele passa a trabalhar na vida do homem para que a obra de Deus nesta vida seja completa, com a salvação, com a transformação, com a santificação. Porém, ao longo dos anos, a pessoa do Espírito Santo, ela tem sido mal compreendida, né? Através aqui de algumas heresias, ou várias heresias, que surgiram desde o Antigo Testamento, concernente à pessoa do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos estar sempre estudando, como a gente sempre faz. Vira e mexe, vem uma lição que vem falando sobre a Trindade, vem falando sobre o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo. Por isso nós precisamos de estar sempre estudando sobre esse tema, para quando esses ensinamentos errados chegarem até nós, nós temos condições de defender a verdade da Bíblia Sagrada, de que o Espírito Santo é Deus, ele é um ser, é a terceira pessoa da Trindade. Então essa lição ela vem para nos ajudar ainda mais a entender melhor quem é o Espírito Santo. E nós vamos lá no primeiro ponto da nossa lição aí, falando sobre o Consolador, né? Que é o nome dado também ao Espírito Santo. Bom, Moisés, fala para nós um pouco aí sobre esse outro Consolador que Jesus falou que ia enviar para estar conosco. Meus irmãos, nós temos aqui um assunto, podemos dizer que já está bem familiarizado, por chegarmos na lição de número 9, e termos aí uma compreensão bem assim, com bastante detalhes sobre a pessoa de Deus. Eu estava pensando, pastor Wallace, se a gente fosse começar a lição de agora para frente, da lição número 9, teríamos mais dificuldade para entender à luz das Escrituras, mas com tantas lições anteriores, falando sobre a deidade, falando sobre a Trindade, extinguindo as pessoas, hoje torna assim, bem mais claro, né, para os professores, superintendentes e alunos, a compreensão. E o primeiro tópico é mostrar o Espírito Santo como Consolador, o outro Consolador. Nós vemos que
o próprio Jesus Cristo menciona que ele precisa de ir para o outro vir. Convém a gente mencionar que Jesus Cristo, na sua forma física, quando ele estava ensinando aos discípulos, ele era de forma limitada. Jesus, em sua forma física, ele não conseguiria estar em todos os lugares. Então, foi necessário ele ir para que o Espírito Santo viesse, o outro Consolador, não é? E aí nós temos o versículo 16, que ele disse que iria rogar ao Pai para que o Pai desse o outro Consolador. Aqui nós temos na nossa lição os dois termos que juntos somam aí a palavra Alos. Né, alos e héteros, né? Alos e héteros. Também o nosso comentarista, pastor Ezequias, coloca para a gente de uma forma que não tem como ter dúvida que se refere a um outro da mesma semelhança, que não é diferente do Jesus que estava ensinando para eles. Tá? A própria palavra, não alos, né? Quer dizer igual, semelhante. Outro do mesmo tipo, né? Do mesmo tipo, não é? Se não fosse assim, a palavra grega seria héteros, tá? Então, se a gente fizer uma análise ali nas palavras gregas, a gente vai saber distinguir e ter essa plena convicção de que o Consolador aqui, tá? O Paracleto, né? O Consolador, depois não fala do Paracleto, para não adiantar, mas se trata de uma mesma pessoa, tá? A própria palavra grega se define, né, pastor Wallace? É isso aí. Então, outro da mesma espécie, né? Então, Jesus, como já foi dito, né? Quando estava para subir ao céu, ele fez essa promessa, de que não iria nos deixar órfãos, né? Não iria nos deixar sozinho, mas que ele iria enviar o outro Consolador, outra pessoa da mesma espécie dele, ou seja, que tinha todas as características dele, todos os atributos dele, e que esse Deus, Espírito Santo, estaria conosco. E com essa função de Consolador, né, como Deus, não outro Deus, porque a Trindade é um só Deus, mas outra pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, com essa função de Consolador, de ajudador, que é o que significa essa palavra, né, no original, Consolador, aquele que pleiteia a causa do outro. Então, por isso que nós temos o Espírito Santo, nós entendemos que o Espírito Santo é essa pessoa que intercede por nós. A Bíblia nos orienta a entendermos o Espírito Santo como esse intercessor, como alguém que está à disposição do crente, alguém que pleiteia a causa do crente. Então, Jesus enviou essa pessoa para estar ao nosso lado, para guiar a sua igreja, para preparar a igreja para a sua vinda. E ele prometeu que iria voltar, e até lá, esse Consolador estaria aqui conosco, preparando a igreja para que quando Jesus voltasse, essa igreja estivesse adornada e preparada para encontrar com ele. Né? Pastor Wallace, nós acabamos de ler agora há pouco aqui, o versículo 12 do capítulo 16, da leitura bíblica em classe, que o próprio Jesus diz assim, ó: ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não os podeis suportar agora. Então, assim, é preciso que o Espírito Santo venha para que ele possa ser o ajudador, que nós vamos falar daqui a pouco, né? E isso fica provado porque Pedro negando Jesus, não é? Os discípulos correndo, e depois da vinda, as coisas mudam, da vinda do Espírito Santo, do outro Consolador. Não é? E aí vem o outro, né, que é o outro nome, Paracleto, né? Que se refere ao Espírito Santo, né? Nós vamos ver aí, nesse segundo tópico aí, esse Paracleto, que é a tradução da palavra grega aí, consolador, o conselheiro, como aparece lá em João 14, 16. A palavra Paracleto, ela é sem dúvida passiva e realmente significa aquele chamado para vir ao lado do outro. O Paracleto é isso. É aquele chamado para vir ao lado do outro, para estar ao lado do outro. É por isso que o Espírito Santo ele está sempre
o lado do cristão, do crente verdadeiro. Essa palavra paracleto, ela carrega uma noção secundária sobre a finalidade da chegada de alguém, de aconselhar, de apoiar a quem está precisando. Esse conselheiro, esse paracleto, é Deus, é o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade que tem sido chamado a fim de que esteja sempre conosco. E Ele é um ser pessoal e habita em cada crente, em cada pessoa que aceita Jesus como o Salvador da sua vida. Então, durante o seu ministério terreno, Jesus ele tinha guiado, tinha guardado, tinha ensinado os seus discípulos, mas agora, aqui em João 14, ele está se preparando para deixar o seu povo. Ele está se preparando para deixar e voltar ao Pai. Então ele promete que o Espírito de Deus viria aos seus discípulos e habitaria neles, tomando ali o lugar da presença física de Jesus. Enquanto Jesus, como ser humano, estava ali presente fisicamente, agora a presença espiritual do Espírito Santo é que estaria na vida de todo aquele que aceitasse a Jesus como Salvador. O outro, do mesmo tipo, o outro Consolador, que nós já falamos, o Deus, o Espírito de Deus, e ele não é diferente do Filho. Ele tem as mesmas características, a mesma essência, porque são Deus. O Espírito Santo, o Filho, o Pai, são toda a mesma essência. Então, quando Jesus sobe e o Espírito Santo desce, nós continuamos com a presença de Deus da mesma maneira no nosso meio, habitando no nosso meio. E ele veio, o Espírito Santo veio, Jesus veio, mandou ele, enviou ele, para que ficasse conosco. Não vos deixarei órfão, foi isso que ele disse, não vos deixarei órfão. O Espírito Santo está aqui. Então nós temos essa presença do Espírito Santo. E nós somos guiados por ela. Então, o crente fiel, ele pode ficar tranquilo, ele tem a certeza de que o Espírito Santo está na vida dele. E o que ele precisar, é só ele clamar, é só ele pedir, que o Espírito Santo vai estar ali ao seu lado, sempre pronto a nos atender, a nos ouvir, a fazer o que for melhor para nossas vidas. Foi para isso que ele foi enviado, para cuidar, para guiar a sua igreja, não nos deixar sozinhos. Porque se não viesse o Espírito Santo, nós estaríamos à mercê do inimigo, nós estaríamos sujeitos aos ataques do inimigo, não teríamos com que nos defender, alguém que nos apoiasse. Então o Espírito Santo ele veio com essa função de nos guardar, nos proteger e nos preparar para encontrar um dia com Jesus. Não é isso, Moisés? Quer falar mais alguma coisa sobre Pastor Wallace, e os irmãos, é claro que ter um paracleto, escrito por João, o evangelista João, ele traz uma palavra grega, no sentido de estar ao lado, advogado, mas a gente vai ver várias versões de Bíblias, e também que trazem aí o mesmo sentido, o mesmo significado do Espírito Santo, que é defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador e conselheiro. E eu posso dizer, eu ouço dizer, pastor Alisson, que não para por aí. Não é? Ele é como Deus, ele é o que nós precisamos, né? Então, assim, o que a gente consegue compreender, né, e o que nos é revelado, né? São essas palavras dadas ao Espírito Santo, mas a gente sabe que são limitadas em relação à pessoa do Espírito Santo, que é Deus, né? Depois nós temos o seu uso no Novo Testamento, né? Aí diz que a palavra ela aparece 5 vezes, né, no Novo Testamento. No Evangelho de João, principalmente, acho que essas 5 vezes ela aparece no Evangelho de João, né? Com o Espírito Santo, como se referindo ao Espírito Santo como o Paracleto, né? Ou como o Espírito da verdade. E ao lado dessa terminologia, né, distinta, 3 fatos tornam também distinta essa passagem, porque todas elas ocorrem nos discursos de despedida de Jesus. Tratam da vinda do Espírito Santo
e descreve funções completamente diferentes daquelas encontradas nas narrativas do Evangelho. Mas então, nessa parte da Bíblia, onde nós encontramos o Espírito Santo como Paracleto, geralmente está falando nessa parte na despedida de Jesus. Embora nessas outras sessões o Espírito Santo seja principalmente um poder vivificante, através do qual Deus regenera, transforma aqueles que nele crê, a ideia predominante nos discursos, digamos assim, de despedida de Jesus, salienta a figura do instrutor, que é o que nós estamos falando aqui, que salienta a figura do ajudador, do apoiador, do consolador, de tudo aquilo que nós acabamos de falar aqui. Então, o Espírito Santo, o uso dele, nesses termos aqui de João, nos leva a entendermos essa preocupação de Jesus, digamos assim, no intuito de mostrar que esse Espírito Santo que iria vir, iria ter toda essa função que nós já falamos aqui, ele iria prestar todo esse serviço para os servos de Deus. Alguma coisa mais para acrescentar nesse terceiro tópico aí? Dessas 5 menções no Novo Testamento, a respeito da palavra Paracleto, 4 delas empregadas no Evangelho, né, de João. 4 no Evangelho e uma na carta. Né? Na primeira carta de João, mas ali ele refere-se a Jesus. Né? Quando ele fala, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos advogado com o Pai, Jesus Cristo o justo. E o que confirma, certo que não precisa confirmar, mas nós estamos num estudo, é que a palavra Paracleto, usada para Jesus, também é halos. Né? Mostrando aí a mesma natureza, a mesma pessoa, aliás, a mesma divindade, né, do Espírito Santo e Jesus, como nós dissemos no início, não da a mesma natureza, pessoa, a mesma divindade. 2 pessoas da mesma natureza, né, pastor? Confirmando a palavra lá, as 4 vezes no Evangelho de João, referindo-se ao Espírito Santo, e uma vez Paracleto, referindo-se a Jesus. Então, o Paracleto é Jesus, né, com a mesma função do Espírito Santo. Só que a função do Paracleto de Jesus é junto ao Pai, e do Espírito Santo a Jesus. Não é? No segundo ponto da nossa sessão, nós temos aí a sua deidade, atributos e obras. Então vamos lá, o primeiro tópico é a sua deidade. Nós já falamos, né? O Espírito Santo ele é Deus, assim como o Pai, assim como o Filho são. Seu nome está inseparavelmente ligado ao nome do Pai, ao nome do Filho. E os 3 formam aí a pessoa de Deus, que é triuno, né? Nós já estudamos aqui também em lições passadas. A palavra triuno, nós já vimos, ela vem do termo triunidade, né? Ou seja, o tríplice modo da existência de Deus, que é a existência de 3 em 1. Então o Espírito Santo ele é chamado na Bíblia, sim, de Deus, né? Nós não temos nenhuma dúvida disso. Ele é chamado de Deus. A Bíblia é muito clara sobre isso, só não vê isso quem não quer realmente. Nós vemos, por exemplo, na passagem lá quando Pedro, né, aquela passagem lá que Ananias mentiu a respeito da venda da sua fazenda, ali a gente vê Pedro, né, deixando muito claro que Ananias estava mentindo a Deus, se referindo ao Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo era realmente Deus. Então, a gente vê várias passagens, o apóstolo Paulo também deixa muito claro isso, o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, já falava alguma coisa sobre essa questão, lá em Isaías 6:8, nós vemos que Isaías fala a respeito desse Espírito Santo. Então, nós não temos dúvida da deidade do Espírito Santo. A Bíblia, as pessoas inventam, tiram essas doutrinas errôneas, falsas, porque querem, porque parece que são usadas pelo inimigo para trazer confusão para dentro da igreja. Mas a Bíblia é muito clara. Quem estuda a Bíblia, quem participa da escola dominical, dos cultos de terça-feira, que é os cultos de ensino da palavra de Deus, não tem dúvida da deidade de Cristo. Ela é muito clara. O Espírito Santo
é Deus, não tem o que discutir. Em pastor Wallace, aqui mencionado pelo pastor Ezequias, Juízes, mostrando no Velho Testamento, né, o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, e quando nós olhamos lá a palavra, é Javé. Né? Então o Espírito Santo no Antigo Testamento É chamado de Javé. Deus. Deus. E Juízes está escrito que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Juízes 15, 14. Quando nós vemos Juízes 16 e 20, eu achei interessante isso aqui, pastor, por quê? Que Sansão, ele não sabia quando o Espírito Santo tinha saído ou quando estava com ele. Tanto é que quando precisou de usar força, a própria Bíblia diz que ele não sabia que o Senhor já tinha retirado dele. Não é? É o versículo 16, né? Diz assim, né? 16 versículo a 20, né? Capítulo 16, né? E disse ela, né? Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda essa vez como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor, aí se referindo ao Espírito, né? Do capítulo 15, se tinha retirado dele. E só para dar uma deixadinha aqui, né? Tem algumas pessoas que parece que quando está com o Espírito Santo, percebe que está cheio ali, parece que há uma transformação, né? E Sansão aqui não, Sansão aqui ele... Está tranquilo. Ai, ai. Vamos lá, agora nós vimos a deidade, vamos ver os seus atributos, né? Como Deus, com todas as pessoas da Trindade, o Espírito Santo também tem os mesmos atributos. Nós podemos citar aqui vários, né? Nós não vamos citar tudo que o nosso tempo não nos permite, mas nós temos vários atributos, né, do Espírito Santo que mostram a sua deidade, né? Uma delas é a sua eternidade, né? A eternidade é também um dos atributos do Espírito Santo. Lá em Hebreus capítulo 9, né, fala alguma coisa sobre isso. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, falando da eternidade do Espírito Santo, né? Então, a eternidade é um dos atributos, né? Depois nós temos também a onipresença, né? Quando fala de onipresença, fala de alguém que pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer espaço. Só Deus é quem tem esse atributo. Onisciência, né? Fala que da pessoa que conhece todas as coisas, é ciente de tudo que acontece, do que vai acontecer. O Espírito Santo tinha essa onisciência, tem essa onisciência na realidade. E onipotência, que fala de um Deus todo-poderoso. O Espírito Santo é um Deus todo-poderoso. Então, o Espírito Santo, ele tem todos os atributos que o Pai tem, que o Filho tem. Ele não fica devendo em nada, ele é igual. Então, às vezes, até alguém quer colocar uma divisão, alguma separação, dizer que o Espírito Santo é menos importante que o Filho é menos importante que o Pai, mas a Bíblia deixa muito claro que não existe isso. Existe diferentes funções, mas como Deus, eles são iguais, têm o mesmo poder, os mesmos atributos. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, duvidar disso. E essa diferença de funções tudo respeitando um ao outro, né? Não por questão de maior ou por questão de menor. E não quero ser repetitivo a respeito dos atributos, mas é bom deixar bem claro aqui, irmãos, que é o seguinte, só para a gente mostrar, quando o senhor menciona a respeito da eternidade de Deus, do seu poder, dos seus atributos, que a Bíblia diz o seguinte, lá em Romanos 8, 27. Romanos 8, 27 é um versículo que mostra assim, a profundidade e a intimidade em relação à Trindade de Deus. Que vai falar que Deus Pai, que Ele instiga os corações e que sabe a mente do Espírito. Sabe o que o Espírito Santo pensa. Então, para ser bem resumido, o Espírito Santo sabe o que Deus pensa, o Deus Pai pensa. Só para a gente. Isso está confirmado. Romanos 8, 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Aqui está se referindo ao Pai que examina os corações. Que os dois são E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então isso assim, vem mostrando a deidade do Espírito Santo para nós. Né? A unidade de Deus aqui é declarada de forma muito profunda, né? Por isso que Jesus disse também, né? Eu e o Pai somos um. Então,
os três têm esses mesmos atributos, um conhece o outro, então não existe atributos que um tem e que o outro não tem, então são atributos que só Deus tem e nós vemos eles na vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente usou, pastor, irmãos, referindo-se ao casamento, à unidade, referindo a um só povo, mas aqui vai muito além disso. Com certeza. Vai muito além disso. O casal não sabe quando pensa. Não sabe. Mas a unidade ali é apresentada como uma só carne, né? Não em pensamento. Aqui, a Trindade de Deus é em tudo a unidade, né? Depois nós temos aí no terceiro item as suas obras, né? Então nós vemos que ele tem os mesmos atributos e realiza as mesmas obras exclusivas de Deus. Ele esteve presente na criação, ele participa no plano da salvação, ele realiza tudo aquilo que o Pai realiza, que o Filho realiza, dá vida eterna, guia o povo, é Senhor da igreja. São algumas das obras aqui que o comentarista cita, atribuídas ao Espírito Santo. Então ele habita no crente, ele é o autor do novo nascimento, na vida, é distribuidor dos dons. Então, são obras exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, são obras divinas que evidenciam, mais uma vez, que Ele é Deus igual ao Pai. Então, as obras que Ele realiza é também, assim como os seus atributos, a sua deidade, uma prova da sua divindade, de que Ele realmente é Deus. E uma das obras, assim, todas são marcantes, mas aqui é algo assim miraculoso, não é? E inesquecível, é que o Espírito Santo gerou Jesus. O Espírito Santo gerou Jesus. Lucas 1:35, não é? Gerado por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo. Não teve nenhuma intervenção humana, não teve. Foi obra do Espírito Santo, não é? Então isso mostra o poder, né, do Espírito Santo como Deus, né, sendo Deus também. Muito bem. Nosso terceiro ponto aí fala heresias antigas e novas. Heresias antigas e novas. Meus irmãos, nós vemos aí no primeiro tópico aí as primeiras heresias, né? Aí diz que não havia um consenso ainda sobre o Espírito Santo no Oriente Médio nessas primeiras décadas, né? E o século IV, principalmente, ele foi um palco de grandes debates teológicos, nomeadamente da natureza trinitária, porque foi um tempo de acirrados debates teológicos, no intuito de uma elaboração ali, de uma formulação cristológica. Mas, a princípio, esse debate parecia que era mais voltado para a divindade de Cristo. O assunto mais girava em torno da divindade de Jesus Cristo. Em vários concílios, o que se discutia mais, geralmente, era a questão da divindade de Cristo. A pneumatologia, né, que é o nome dado à doutrina do Espírito Santo, ela surgiu no movimento da celeuma cristológica, tornando-se cada vez mais pauta de algumas tensões no seio da igreja. E a cristologia diário, que a gente vai ver daqui a pouco, que tem um tema mais, implicação maior, né, nesse tema que nós estamos estudando. Ário, acredito que os alunos já ouviram falar dele em outras lições, né? Ele iniciou no Egito, né? E foi considerado um herege porque negava a divindade de Cristo. Então essa doutrina de Ário, ela foi terminantemente condenada, principalmente no concílio de Nicéia. A doutrina de Ário, ela considerava Cristo inferior ao Pai e automaticamente o Espírito Santo inferior a Cristo. Isso acabou tornando-se
mais uma vez, em objeto de grandes debates durante o Concílio de Nicéia e depois também do Concílio de Nicéia. Mas o tema da divindade do Espírito Santo, ele foi, com o tempo, ele passou a se tornar mais acirrado no meio da igreja, justamente por causa de ensinos como esse diário, que vinham negando a divindade do Espírito Santo. E a partir de um certo tempo, nesses concílios, esse debate sobre a divindade do Espírito Santo também começou a tomar conta das pautas dos ensinos que eram ministrados, dos debates que eram ministrados nessas reuniões. E a divindade do Espírito Santo, essa controvérsia sobre a divindade do Espírito Santo, começou então a tomar força. E mais uma vez, Ário estava por trás desse ensino, a princípio, negando essa divindade do Espírito Santo. Então a gente vai ver aqui algumas dessas heresias, algumas dessas pessoas que se criaram esses ensinos falsos, tentando negar a divindade do Espírito Santo. E o primeiro dele aí, nós já falamos, né? Ário, né? Que considerava o Espírito Santo como uma criatura. Segundo Ário, o Espírito Santo era algo criado, né? Pelo Filho. Foi Jesus que criou o Espírito Santo, né? E nós falamos aqui agora há pouco, o Espírito Santo foi quem gerou a Jesus, né? E vê que a controvérsia é tão feia, tão absurda, que Ário teve coragem de criar um pensamento desse, de dizer que o Espírito Santo foi uma criatura do Filho. Então isso foi algum dos pensamentos, nós não vamos entrar aqui no detalhe, o tempo também não nos permite, mas são umas ideias absurdas, né? Que o caba traz e acha pessoas para acreditar nisso, né? Então, pastor, o Concílio de Nicéia, mesmo mencionado, né, pelo pastor Ezequias Soares, 325 depois de Cristo, como o primeiro concílio ecumênico, né? E o senhor mencionou aqui que o tema do concílio era sobre cristologia. Divindade de Cristo. Mas só que toda vez que você vai falar sobre cristologia, né, ou sobre o Pai, sempre entra, a né? pessoa do Espírito Santo tem que entrar, senão fica incompleto, né? Então, acreditamos sim que esse debate também se estendeu a respeito da Trindade, a respeito do Espírito Santo, e assim, como o senhor mencionou aqui, né, também está escrito na nossa lição, são aberrações que não encontram base bíblica. A gente não acha base bíblica. Por mais que você tente forçar um texto, né, igual a área aqui, dizendo que o Espírito Santo foi criado por Jesus. Você não tem, nem o máximo que você força, e mesmo que você pega um texto isolado, você não consegue chegar a uma conclusão de que Ário debateu e sustentou, né? Com certeza. E outra vem aí é os tropicianos, né? A gente não ouve falar muito sobre esses tropicianos, né? Que era os trópicos, né? Eu peguei alguma coisa aqui sobre ele, segundo o que eu consegui apurar aqui sobre esses trópicos, que eram os tropicianos, eram fiéis cristãos de Serapião, um bispo de Tamuz, no delta do Nilo, no Egito. E eles diziam que se o Espírito Santo for divino, ou é gerado pelo Filho, então irmão de Jesus. Ou se for gerado pelo Filho, o pai é seu avô. Olha as ideias que o camarada inventa. E segundo eles também, o Espírito Santo era uma criatura do Filho, portanto foi criado um tempo. Então isso era o pensamento desses tropicianos aí, uma seita do Egito, né? Então veja bem, se para Ário, os seus seguidores, Cristo não era Deus, eles não acreditavam na divindade de Cristo, para os adversários do Espírito Santo, também o Espírito Santo não era Deus. Como você diz, né? Vocês debatiam, achavam que se Cristo não era Deus, o Espírito Santo muito menos, não? Então, a não divindade do Espírito Santo aqui causou impacto na igreja, e a reação também não demorou. A igreja, logo que vieram esses ensinos, a igreja
foi tratando do assunto e logo foi considerado herético esses ensinamentos, tanto de Ário como desses tropicianos, foram considerados heresia pela igreja. E nós temos depois aí os pneumatossianos, né? Que é um outro grupo aí, que surgiu depois dos tropicianos, né? Tornaram-se então grupos na crença de que o Espírito Santo foi criado pelo Filho também. Um servo do Pai e do Filho. O Espírito Santo era um servo do Pai, um servo do Filho. Então, essa ideia dos pneumatossianos aí, como diz aqui, ela surgiu depois, né, dos tropicianos, e mais especificamente foi iniciada no mesmo século, no século IV, pelo então bispo Macedônio I, né, bispo de Constantinopla, que confessava uma opinião semelhante à do arianismo, mas aparentemente negando também a divindade do Espírito Santo. Eles foram também considerados uma seita herética pela igreja na época, e os membros dessa seita também eram conhecidos como os pneutomatos, né? Pneumatomacos, um nome difícil de falar, que significa combatentes do Espírito Santo, ou opositores, né, do Espírito Santo. Não sei se você pesquisou alguma coisa mais sobre essa questão desses pneumatossianos aí, se pesquisou, fala alguma coisa mais sobre isso aí. É assim, todos os três aqui negam a divindade. Eles não, o arianismo, o tropicianismo, eles não negam a existência do Espírito Santo. Eles negam Assim a como também não negavam a existência de Jesus. É. Eles negam a divindade. A gravidade é aqui, mora aqui, né? A gravidade mora aí. E esses pneumatomacianos, é isso, né? Nome difícil, é isso? Esses já eram opositores mesmo. A pessoa do Espírito Santo, podemos dizer que sem compreensão, negando totalmente a divindade de Cristo. E assim, o pastor Wallace e os irmãos, nós estamos falando aqui da pessoa do Espírito Santo e trazendo aqui algumas interpretações errôneas, né, que queiram ou não, até causa alguma influência, tá? E até mesmo em alguns, né, que estão aí na escola dominical, que estão nas nossas igrejas, por não compreender a pessoa. Porque quando eu não compreendo a pessoa, eu praticamente vou estar negando a divindade, porque não é uma pessoa, né? Daí vai entrar pela força, né? Ou só um vulto, né? Então, queira ou não, essas crenças aqui, elas acabam refletindo na crença, na forma geral, né? Eu sempre falo aos irmãos que não é porque às vezes você não tem esse entendimento que você é herético, às vezes porque falta compreensão, né, pastor? Porque o herético é aquele que tem as bases fundadas ou infundadas, se assim podemos colocar, nos seus ensinos e tenta convencer. Esses são os heréticos, né? Que fazem parte das seitas. E geralmente eram pessoas de dentro da igreja, né? Sim. Bispos, presbíteros, né? Que nós temos exemplo Justamente. de Polinário, Ário. E que racharam, que fizeram divisões, né? Por causa das suas crenças. Depois, no item 2 aí do nosso terceiro ponto, nós temos aí as heresias na atualidade, né? Aqui o nosso comentarista, ele cita aqui o exemplo, né? Talvez o exemplo mais forte hoje é o grupo das TTJ, né? Vamos usar esse termo aqui, os TTJs, né? E eles têm uma abordagem única em relação à doutrina do Espírito Santo que difere de praticamente todas as correntes cristãs. Para elas, o Espírito Santo é entendido como uma força ativa, né? Eles não conseguem entender, ver o Espírito Santo como uma força, como um Deus, mas como uma força ativa, né? No entendimento deles, podemos dizer assim, que para eles Deus é uma usina nuclear e o Espírito Santo é a força que leva aquela energia ali. Então, é uma influência que emana de Deus para realizar os seus propósitos no mundo. Esse é o pensamento dos TTJ, né? E eles fazem isso baseado nos textos dos seus próprios livros, né? A tradução do Novo Mundo, que de uma forma grosseira, digamos assim, né? Fizeram um exegese, mudaram, né? A essência do texto
para poder criar essa doutrina de que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Então, é uma doutrina que nós não temos como concordar de maneira nenhuma. Nós já falamos aqui, tudo que o Espírito Santo é, já falamos dos atributos da sua deidade, não tem como nós, como cristãos, conhecedores da Bíblia, crer, imaginar que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus. Não tem como. Então, é uma heresia e nós não podemos concordar de jeito nenhum e temos que estar atentos porque essas pessoas estão aqui no nosso dia a dia, nas nossas portas. Se você abrir a porta, ele chega e vai te ensinar isso aqui. E se você não tiver um conhecimento da palavra de Deus, se você não for estudante da Bíblia, eles vão conseguir provar para você o contrário. Então isso mostra o quanto é necessidade nós temos de estudar a Bíblia. Precisamos de criar raízes para não sermos levados por esses ensinos, que parece grosseiro, mas que se o crente não tiver uma base, ele acaba sendo convencido por essas pessoas que tiveram que passar por uma espécie de uma lavagem cerebral, que colocaram isso na sua cabeça e eles tentam levar isso para as pessoas, e muitos, né? Se você for analisar aí, são milhões de pessoas que seguem essa seita e que acreditam dessa maneira. Mas nós que somos estudantes da Bíblia Sagrada, nós não podemos de maneira nenhuma nem pensar em aceitar um ensino desse. E eles são seguidores dos arianistas, não é? E é gravíssimo, eles negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. O pastor mencionou aqui as suas literaturas, tradução do Novo Mundo, é uma versão, né? Não é? Que a revista Sentinela, né, que eles utilizam muito dela para... E eles substituem, irmãos, assim, o termo Gênesis 1 e 2, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lá está escrito a força ativa de Deus, não é? O outro texto, Atos 2 e 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Na TNM, está lá o Espírito com a letra minúscula e a palavra santo também com a letra minúscula. Qualquer estudante da segunda série, primeira série em diante, já sabe que nome próprio se escreve com letra maiúscula, não é? Nome de pessoas. Se eu coloco em letra minúscula, aqui eles estão declarando que não é uma pessoa o Espírito Santo, tá? Esses seguidores aí dos arianistas, né? Que o pastor Wallace então, já mencionou. Eles se pegam nessa tradução desse termo ruach aí, né? De uma forma que o termo ruach, na realidade, ele tem vários significados, né? A gente vai ver que ele aparece, na Bíblia, a palavra espírito, ruach, ela aparece 377 vezes só no Antigo Testamento. E em 100 vezes dessa é traduzido como Espírito de Deus. Mas ele tem vários outros significados. E a tradução do Novo Mundo, ela simplesmente escolheu pegar um significado, atribuindo a ele um significado mais conveniente à sua convicção doutrinária. Então, é uma coisa completamente sem noção, sem base bíblica, o ensino que eles trazem, nós precisamos estar atentos a isso. Depois nós temos aí o Espírito Santo em outras religiões, né? A gente vai ver que existem umas crenças diferenciadas, até estranhas, né? Em outras religiões pelo mundo afora aí, né? Nós poderíamos aí citar aí, por exemplo, os muçulmanos, né? Que é essa religião islâmica, né? Uma crença estranha, né? Que o comentarista coloca aí, uma crença estranha, né? Aí fala desses intelectuais da religião islâmica, né? E eles aplicam o texto de João 14 e 16 como uma referência a Maomé, né? Como se a Bíblia estivesse se referindo a Maomé. Na Bíblia deles, ou ao Corão, eles traduzem esse versículo, né? Lá de João 14 e 16. Você tem ele aí? Fácil, 14 e 16? Esqueci de salvar ele aqui. Mas eles utilizam desse versículo para dizer que estava se referindo a Jesus, o livro sagrado dos islâmicos. Lê para mim, por favor. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. Então, o Paracleto que nós estudamos lá, eles denominam esse Paracleto aqui não como uma palavra Paracleto, mas Paraclitos, né? Que não tem nada a ver com o Paracleto lá. Então, eles consideram que esta seja a forma correta de Paracletos, e sim Paraclitos. Então, acontece que no texto do Novo Testamento, no original grego, não traz Paraclitos, mas é Paracletos. Os estudiosos da Bíblia, dos originais da Bíblia, entendem claramente que se trata de Paracletos e não de Paraclitos. Mas a religião islâmica, para tentar dar consistência aos seus argumentos, os defensores dessa teologia, se apegam a um evangelho apócrifo, o evangelho apócrifo de Barnabé, que ao invés de trazer a forma correta Paracletos, traz Paraclitos. E eles se apegam nessa tradução aí, nessa exegese aí. Então, veja bem, é interessante notar que, mesmo eles também reconhecendo que o evangelho de Barnabé é um evangelho espúrio, um apócrifo espúrio, com erros de gramática, parece que os muçulmanos eles fazem vista grossa para esse detalhe aí, para poder dar crédito à sua doutrina, ao seu ensinamento. O que eles querem, na realidade mesmo, é fazer de Maomé o outro consolador a qualquer custo. Então, nessa visão estranha que diz o comentarista aqui, do islamismo, o Espírito Santo deles equivaleria a Maomé. Então, veja, sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Hamad. Eles interpretam essa passagem como um cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador. Então, ele se apega numa exegese completamente errada, sem fundamento, para querer valer com que a sua crença, a sua doutrina seja a verdadeira. Você que é um estudante do islamismo aí, dá mais uma pincelada para nós sobre essa questão, dessa crença dos islâmicos aí concernente ao Espírito Santo. Primeiro assim, que o Alcorão é o livro sagrado dentro do Islã, né? Não é a nossa Bíblia. O Alcorão. É, o Alcorão. E eles creem que o Alcorão é uma palavra literal de Deus que foi revelada, não é? Ao anjo Eles Arônio. chamam de Alá, revelada a Maomé. Tá? Essa é a crença deles. Isso que diz ele que durou aí um período de 23 anos aproximadamente. Então aqui, eles não crêem no Espírito Santo, né, como uma pessoa da Trindade que nós cremos. Eles creem que Maomé, tá, é essa pessoa. Essa é a crença. Né? Se a gente pode colocar de aberrações aí, o comentarista colocou estranha, né? É. A gente pode colocar de aberrações aí. Então é uma negação completamente. Porque aqui, o senhor mencionou a palavra paraclitos, né, ou pericletos, significa ilustre. Por isso que eles levam para Maomé. Né? Louvado. O que paracleto tem um outro sentido, né? Alguém que está do lado, advogado. Aqui, no entendimento deles, é uma pessoa ilustre, levando Maomé como o consolador deles, o Espírito Santo, que nós cremos que ser o nosso ajudador. Né? Mas essa palavra não aparece em lugar nenhum na Bíblia, né? Não aparece. Só mencionou aí os apócrifos, né? Só mencionou os apócrifos, mas na Bíblia não aparece. No essa apócrifo de palavra. Barnabé. Aí depois nós temos então a resposta bíblica, né? Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, promete do Senhor é para que fique convosco para sempre. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre pelos séculos dos séculos, né? Jesus disse também que o Consolador habita convosco, estará em vós, e que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo, como nosso Senhor. Então é isso que a Bíblia fala e é isso que nós precisamos continuar crendo. Que o Espírito Santo é Deus e Ele está conosco. Não podemos permitir que nenhuma dessas crenças estranhas, como diz o nosso comentarista aqui, venha tirar a nossa fé, abalar a nossa fé,
fazer que nós duvidamos se realmente o Espírito Santo existe, se o Espírito Santo é Deus. Isso não pode, nós como servos de Deus não podemos de maneira nenhuma deixar que esse tipo de pensamento venha passar pela nossa mente. É só nós ficarmos com a Bíblia Sagrada, não tem outra saída. A Bíblia é muito clara, o Espírito Santo é Deus, é o Consolador, é o enviado de Jesus para estar conosco, e Ele vai estar com a sua igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo vai estar aqui. Foi enviado do Pai para estar com a sua igreja até a volta de Jesus, até talvez, né, durante a grande tribulação, de uma forma mais amena, né, como a gente aprende lá na escatologia, mas Ele vai estar aqui. E é isso que nós temos que confiar e continuar crendo. Então, não permita que nenhuma heresia, que nenhum ensino contrário a isso venha abalar a sua fé. Fica firme na presença do Senhor, não permita, como disse Paulo, né, que um outro evangelho, qualquer outro ensino contrário àquilo que está na Bíblia Sagrada, venha a fazer com que você venha a duvidar daquilo que você já aprendeu. Nós cremos na Bíblia como a nossa única regra de fé. Qualquer outra coisa que vier aqui, que se chocar com ela, não precisamos acreditar. Vamos ficar com a palavra de Deus, que é o que interessa para nós. Bom, Moisés, dá suas considerações aí, eu vou daqui a pouco ler a conclusão para nós encerrarmos a nossa... Meus irmãos, então, só para mim concluir aqui, pastor, e aos irmãos, a lição nos preocupa-se, quem é o Espírito Santo, a pergunta no começo, não é? E a gente conclui mostrando que não é uma força somente. Aliás, não é uma força, é uma pessoa. Porque uma pessoa, aliás, uma força, ela não tem atributo de ação, não é? Uma força não pode ser tentado, como o Espírito Santo foi. E uma força não pode ser blasfemada, como o Espírito Santo, como a Bíblia menciona, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ela entristece, né? Então, eu vejo assim, pastor, essas 3 lições, que quando a gente chegar no final, né, e a igreja conseguir definir que são 3 pessoas, já surgiu o efeito de proveito, que é a intenção da temática dessa lição, né, a respeito da defesa da fé cristã. Nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje a internet está cheia de ensinos aí que totalmente corrompido, né? Nós temos aí um grupo aí que o pastor também já citou na lição aqui. Aí nessa semana estava vendo um debate dele aí do Voz da Verdade, que combate plenamente aqui a doutrina da Trindade, e a gente não pode deixar se levar por essas pessoas de maneira nenhuma, que só vem com o intuito de querer denegrir essa imagem da Trindade, que nós acreditamos sim no Pai, no Filho e no Espírito Santo, sendo o nosso único Deus verdadeiro, e é isso que interessa, não permitir de maneira nenhuma que essas pessoas venham a trazer confusão para nossas cabeças. Muito bem. Falar alguma coisa? O assunto é bem convincente. Isso mostra também que uma pessoa não consegue possuir outra, né? Então o Espírito Santo não possui ninguém. Não. Igual alguns falam que está possuído. Quem possui é outra coisa. O Espírito Santo não. Tá? Então é por ser Deus, cheio, uma pessoa... Né? Pode estar cheio dele, pode mas não encher, possuído. ele pode revestir de poder que ele reveste, mas possuir ele não possui ninguém. Meus irmãos, Deus abençoe. Tá? Agradeço a Deus por estar aqui. E eu espero que seja de bastante proveito, assim como já foi para a gente, que já estudamos. Daí os irmãos vão estar chegando também a essa aula. E que Deus continue abençoando a vida de cada um, pastor Wallace, a família, pastor Roberto e a todos, em nome de Jesus. Só ler aqui a conclusão, já estamos encerrando. Nós vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Então, está muito claro isso aqui, né? Não tem como nós imaginarmos, de pensar que o Espírito Santo possa ser uma força. Ele é Deus e possui todos os atributos de um Deus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, que você tenha uma escola abençoada
que a sua escola bíblica possa cada dia mais estar crescendo, seus alunos cada dia mais sendo alimentados com essa palavra, que você possa atingir os objetivos dessa lição, seus alunos possam sair dali com a sua mente tranquila, continuar crendo na deidade do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, como nós aprendemos até hoje. Obrigado, Moisés, Amém. pela colaboração, e que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor, e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.